Eu lembro muito quando eu tava começando a entender minha sexualidade e foi um processo muito que eu fiz com o meu ex-namorado, não teve o conhecer a própria sexualidade sozinha, e eu acho que isso diz muito, né, sobre a nossa sociedade, sobre a forma como a gente, mulher, é educada. Eu lembro que eu tinha uma ideia do que ia ser a minha primeira vez, o meu primeiro sexo, que era tipo assim, à noite, sexo pra mim tinha que ser à noite, Vela. sei lá, novelas com luz de vela, rosas vermelhas na cama. Tipo assim, em que mundo que eu vivia, né? No mundo que vendia isso pra mim. E aí, se não era nada perto daquilo, então não ia ser. E aí, gente, coitada. Se eu fosse esperar que a rosa fosse fazer a diferença na minha vida, eu nunca transei com rosa na cama, gente. Eu não ia ter transado até hoje, assim. Pois é, eu lembro muito assim, falando essas questões de virgindade, das expectativas que a gente tinha. Eu lembro que chegou uma idade que eu estava lá com o fogo no rabo. E aí eu, tipo, queria, porque queria ficar com um menino que eu tinha conhecido na mesma semana. E aí minhas amigas todas me seguraram assim pelo braço e falaram: Gabriela, você não vai fazer isso, porque você vai se arrepender perdidamente, porque você vai perder aquela virgindade lá que a gente não queria perder. Entendeu? E aí teve muito isso. Não, não pode, de jeito nenhum. E no final, isso foi péssimo na minha vida. Porque se eu só tivesse me livrado, pronto, teria sido muito mais tranquilo do que eu ter entrado num relacionamento absolutamente abusivo, que foi o que aconteceu. Nossa, é foda. Porque é isso, né? Dentro dessa. Eu lembro também que. E isso muito antes, né? Do sexo em si, mas eu lembro da questão do primeiro beijo, do famoso perder o bebê. Eu lembro que tinha uma regra ali com as minhas amigas, que era uma coisa imposta pela nossa família, que a gente absorveu muito bem, que era de não ser a menina rodada, né? Então. Gente, a gente tinha que beijar pra ficar comigo, tem que namorar. Então eu lembro também de uma amiga que ela começou a namorar, foi um namoro sem nenhum sentido, assim. Eles eram de cidades diferentes, eles se viam a cada feriado, gente, a gente tem feriado uma vez por mês no máximo. E assim, foi preciso ele pedir em namoro pra depois beijar na boca, gente. Não, não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. E é isso, eu Então, lembro quando eu tinha uma necessidade de ser uma menina difícil, isso era um elogio pra mim. Tipo assim, a Lari é difícil, ninguém consegue ficar com a Lari. Tipo assim, eu era um prêmio a ser conquistado. Gente, Lari, foi tanta raiva. o quanto eu perdi. E assim, eu assimilava essa ideia muito bem. Isso é o mais bizarro, assim. Me fez sofrer, me fez perder muita coisa, mas eu assimilava muito bem. Quando eu, Porque tá né, falando, tinha. né? Porque é o valor, imagina, eu era uma É menina uma moeda inteligente, eu queria também. me diferenciar, né? E aí depois, quando aí eu namorei por 6 anos e meio, aí quando eu terminei, que eu fui viver com plenitude minha vida de solteira, gente, que pra mim foi viver putaria, foi beijar várias bocas, aí eu tive um lema que era ser difícil saiu de moda. Gente, aí eu beijava, mas eu beijava tanto na boca, era tão bom, gente. Porque isso, assim, de alguma maneira eu tava compensando toda a Lari adolescente que teve que ser difícil. E como hoje, né, 2 anos atrás, não existia mais esse conceito de ser difícil, pra gente não existe mais, cara, mas, assim, tirei o atraso, entendeu? O que, assim, você pode ser solteira de várias formas, né? Essa foi a forma que eu encontrei. Tem gente que encontra de outras maneiras, mas o quanto, de novo, tá sob o controle do ser fácil ou difícil, né? Sim, e não necessariamente sobre o que você queria fazer naquela época, né? Porque tipo, você teve a oportunidade de entender o que você queria ou era mais assim, o que você tinha que ser? Era muito uma questão de era o tinha que ser. Então, assim, se eu saía à noite, eu tinha que beijar na boca. Se eu não beijava, a festa não tinha valido a pena. Eu lembro de uma Porque vez, gente, ainda deu eu a tava num. pressão. Exatamente. Eu lembro que eu tava num casamento. Assim, casamento não é lugar pra beijar na boca. É diferente de balada, né? Não, eu tava num casamento e eu ficava pro meu amigo. Não, porque a gente precisa se beijar, porque não tem ninguém pra gente beijar ele, Lari. Só tem os pais da menina, que é muito velhinho. Pelo amor de Deus, para de querer beijar na boca. É um casamento. E é isso, assim. Se eu não beijava na boca, não valia a pena o rolê. Como assim, gente? Não faz sentido. Sim, não faz sentido. Não faz É. sentido. Eu sofri muito desse dilema entre a santa e a difícil, entre a difícil e a fácil, porque eu fui da igreja há muitos anos, né? Tem toda essa história. E ao mesmo tempo, quando até uma certa idade eu queria ser difícil. E eu perdi assim um amor da minha adolescência, porque eu fiquei me fazendo difícil e ele foi embora para Belém do Pará. E eu fiquei muito triste. Nunca mais vou fazer de difícil. Aí eu realmente falei, nunca mais vou fazer de difícil, nunca mais fiz. E aí, meu filho, eu ficava puta, porque toda hora eu ouvia os comentarinhos assim, não, porque fulano é pra casar. Eu era pra ser brother. Eu era pra ser brother dos meninos, que eu era uma deles ali, tipo, da galera da bagunça, mas eu não era pra casar.
a fulana era pra casar. Ai, isso me dava um ódio. Eu nem queria casar, mas isso me dava um ódio. Porque por que eu não podia ser pra casar, entendeu? Eu sou ótima pra casar. Sou parceira, caraca, sou da Eu hora, quero né? casar? Não quero. Mas se quisesse, seria incrível. Exatamente, é isso, gente. E é de novo toda a construção. O que é a mulher para casar, né? Eu lembro de uma vez, uma mulher disse isso pra mim, e óbvio, ela só reproduziu isso porque tava muito forte dentro dela, né? Que a mulher, eu tinha que crescer para ser uma esposa, que ia ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Eu lembro que eu tinha maturidade para entender o que era isso, né? Mas hoje vem, tipo, poxa, exigem tanto da gente que a gente primeiro precisa de duas pessoas. Né? A gente precisa ser uma coisa aos olhos da sociedade, outra coisa aos olhos do nosso companheiro. De novo, companheiro, hétero, homem, casal e tudo mais, né? E o quanto exige-se demais da gente e pro prazer do homem mais uma vez, né? Então eu preciso ser uma puta na cama porque ele vai ter prazer. Eu não posso ser uma puta porque eu quero ser uma puta o tempo todo. Eu tenho que ser uma puta pra dar prazer, mas uma dama na sociedade pra não envergonhá-lo também, né?